Seja muito bem-vindo ao Portal Refrigeração. Meu nome é Ricardo Oliveira, instrutor do curso de refrigeração e máquina de lavar aqui do portal. E no vídeo de hoje eu vou passar para vocês os 10 mandamentos do técnico de refrigeração. Pelo menos são os meus 10 mandamentos, tá bom? Inclusive, assiste, anota, vê se você está pecando em algum desses mandamentos. Tá certo? E se eu deixei, se você acha que deveria incluir algum mandamento, tá legal? A gente colocou 10 mandamentos, mas pode ser muito mais. Então, quem sabe a gente faz o vídeo número 2 aí com os demais mandamentos do técnico de refrigeração, baseados aí nos seus comentários. Tá bom? Então, primeiro assiste até o fim, anota e vê o que faltou, tá legal? O que você mudaria, o que você acrescentaria nesses mandamentos. Bora lá? Vamos lá! Não substituirás um compressor R600 por R134. Infelizmente, ainda tem muita gente cometendo esse pecado, tá certo? Ele pega uma geladeira que tem um compressor com R600 e aí alguém disse para ele aprendeu que o compressor com R600 trava ou isso ou aquilo, aí vai lá e troca por um R134, prometendo para o cliente que vai ficar muito melhor. Não, não vai ficar melhor e você está cometendo aí um pecado contra a refrigeração, tá bom? Sempre que for substituir um compressor, leve em conta a potência do compressor, leve em conta o tipo de gás que o compressor usa, tá bom? Então, o primeiro mandamento é esse daí. Vamos para o próximo, mandamento de número 2. E o mandamento de número 2 é: não deixarás de fazer vácuo, nem por todo o ouro do mundo. Tá ok? Olha, um dos maiores amigos que o técnico de refrigeração tem, algo que é sagrado, certo? Que você não deve sair de casa de jeito nenhum sem, é a sua bomba de vácuo, tá certo? O maior inimigo do sistema de refrigeração é a umidade. E a bomba de vácuo, ela é quem vai te ajudar a eliminar esse inimigo, essa umidade, certo? Então não vacila, tá certo? Você que ainda não tem uma bomba de vácuo, você que ainda não acredita, infelizmente até os dias de hoje, eu ainda ouço técnicos falar: eu não preciso fazer vácuo com bomba de vácuo, eu não preciso de bomba de vácuo, porque eu conheço e ele usa várias técnicas que na realidade mais estragam, mais atrapalham do que ajudam. Então, mandamento número 2, não deixarás de fazer o vácuo, nem por todo o ouro do mundo, e utilizando bomba de vácuo. Vamos para o mandamento número 3. E o mandamento número 3 é: substituirás o filtro secante em serviços que abrir o sistema, ainda que pareça bom. Certo? Tem muito técnico também que peca, que erra nesse sentido. Abriu o sistema, né? Abriu o sistema, tem que trocar o filtro, certo? Abrir o sistema significa cortou ali a tubulação, tem que trocar o filtro, certo? O filtro, ele possui dentro dele o elemento filtrante, tá certo? Que vai reter ali toda a umidade. Se a bomba de vácuo é o número 1 no combate à umidade, eu posso dizer que o filtro, ele está logo ali, certo? É como Batman e Robin, tá bom? Os dois trabalham juntos. Então, mesmo que pareça bom, eu conheço também muito técnico que ele olha o filtro ali por fora e ele acha que o filtro está bonitinho e fala que não precisa. E muitas vezes o serviço dá errado porque não trocou o filtro. A geladeira, o freezer, ele não consegue dar o seu melhor desempenho, certo? Justamente porque o filtro estava saturado, já não tinha mais condições de reter a umidade e acaba prejudicando o serviço, certo? Então, mandamento 3. Substituirás o filtro secante em serviços que abrir o sistema, ainda que o filtro pareça bom. Vamos para o número 4. Não usarás álcool metílico nem farás vácuo pelo capilar. Pelo capilar aí você entenda pelo rabicho, certo? Lembra que eu falei no mandamento número 2 sobre o uso da bomba de vácuo, em que alguns técnicos eles dizem que não é preciso bomba de vácuo e pecam,
contra a refrigeração? Pois é, muitos deles, eles dizem que fazem o vácuo através do rabicho do capilar. E não é verdade, não acreditem neles. O vácuo tem que ser feito pela bomba de vácuo. Aí o que eles fazem? Eles colocam álcool metílico dentro do sistema, dizendo que o álcool metílico ele vai remover a umidade. Não, não é verdade. A umidade ela não é removida com álcool metílico. Simplesmente a umidade ela deixa de congelar quando entra no evaporador. E aí parece que resolveu, mas na realidade o problema ele foi agravado, porque aquela umidade agora ela é potencializada pelo álcool metílico e vai acabar degradando o óleo do compressor, vai acabar estragando o verniz do enrolamento elétrico do motor. Tá certo? Então, não faça isso. Nem álcool metílico e nem vácuo pelo rabicho. Mandamento de número 5. Mandamento de número 5. Honrarás tuas ferramentas e as manterás limpas e organizadas, para que durem muitos atendimentos. Pessoal, suas ferramentas, a gente falou no mandamento número 2 sobre a bomba de vácuo, mas agora, isso que eu vou falar agora se aplica a todas as ferramentas, inclusive a bomba de vácuo. Mantenha suas ferramentas limpas e organizadas, tá? Além de propiciar uma durabilidade muito maior, afinal de contas, ferramenta não é algo barato. Certo? Boas ferramentas não é algo barato. Às vezes a gente tem que se planejar, economizar para poder conquistar aquelas ferramentas. A ferramenta prometida, pois é. E aí a gente cuida de qualquer jeito, ou não cuida, deixa largada. Então, além de estragar essas ferramentas e constantemente a gente tem que estar substituindo, isso daí também causa uma má impressão para o seu cliente. Certo? Quando você chega na casa do seu cliente, você abre sua mala de ferramentas e as ferramentas estão lá todas organizadas, bonitas, bacaninhas, certo? Isso daí pesa bastante na hora do cliente aprovar ou não o seu orçamento, certo? Então é uma coisa que tem várias vantagens. Você cuidar das suas ferramentas, certo? E sempre investindo em ferramentas boas, investindo para que elas durem por bastante tempo. Legal, vamos para o mandamento de número 6. Bem importante o próximo mandamento. Mandamento de número 6. Não endurecerás teu coração para o conhecimento, mas te aperfeiçoarás continuamente, para que cresças em sabedoria e habilidade. Palavras muito bonitas para dizer o seguinte: o técnico de refrigeração não pode parar de aprender. O técnico de refrigeração ele tem que estar em constante aperfeiçoamento e aprendizado. Por quê? Porque todos os dias tecnologias novas são lançadas, correto? E eu conheço muito técnico que ele não se aperfeiçoou, não se atualizou e foi ficando para trás, certo? E cada vez menos serviços, ele foi se tornando cada vez mais irrelevante, porque ele não se atualizava. Então, uma dica para você: sempre se atualize. Uma forma de se atualizar é você se inscrever no canal Portal Refrigeração, porque sempre que sai uma novidade, vocês são os primeiros. Os inscritos do Portal Refrigeração são os primeiros a saber das novidades quando elas chegam no mundo da refrigeração. E se você quer crescer mesmo, deixa eu colocar aqui a minha tela principal. Eu quero te fazer um convite, tá bom? E o convite é o seguinte: vem estudar comigo aqui no portal. Mesmo que você não saiba nada, pode vir, tá bom? Porque a gente começa do absoluto zero. E aí vai evoluindo, 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 até que meu aluno se torne um profissional altamente qualificado. E você, que já é um profissional, que já está na área, mas sente a necessidade de se aperfeiçoar, de se atualizar, é para você também. Por exemplo, o módulo de tecnologia inverter já faz parte do nosso curso de refrigeração. Nós temos também o curso de controlador digital, certo? Que é aquele degrau a mais,
certo? Para o técnico de refrigeração. Eu conheço muito técnico de refrigeração bom que não sabe mexer em controlador digital. E aí o que acontece? Ele vai fazer um orçamento, ele chega de repente em um restaurante, uma lanchonete, ele se depara com aquele equipamento com controlador digital. E aí ele dispensa, diz, olha, não mexo com esse tipo de equipamento, chama outro. Eu tenho alguns que passam serviço para mim, o que não é nada mal, mas não seria legal se ele pudesse ganhar esse dinheiro? Controlador digital não é difícil. É algo que, além de não ser tão difícil, eu ainda consigo tornar simples, tá bom? Link na descrição. O site do portal tá aí. Entra lá, lá você tem todas as informações. Vem estudar comigo. Ah, e o valor? Muito acessível, na maioria das vezes, no primeiro atendimento, você recupera o valor investido. Então, mandamento número 6. Não endureça o seu coração, certo? Não preciso aprender, o que eu já sei já é suficiente. Não endureça o seu coração para o conhecimento, mas se aperfeiçoa continuamente para que você cresça em sabedoria e habilidade. Legal? Vamos para o 7º mandamento. 7º mandamento do refrigerista. Não pronunciarás falsos diagnósticos, para não passar vergonha diante do cliente. Legal? Em outras palavras, seja honesto, certo? Às vezes a gente vê técnicos que chegam e dão assim um diagnóstico, fazem um orçamento de uma coisa quando eles sabem que não é aquilo, simplesmente para poder cobrar mais. E aí acaba que hoje o cliente, com muita facilidade, ele tem acesso a outros orçamentos, ele tem acesso à internet e lá ele pode se esclarecer. E aí o seu nome vai para a lama, tá certo? O pessoal começa a descobrir que você trabalha desonestamente e você vai acabar passando vergonha e o seu nome vai para a lama. Então, quando for fazer um orçamento, dê o orçamento, certo? E realize o orçamento de acordo com o que você combinou com o seu cliente, para não passar vergonha, certo? Mandamento de número 8, vamos lá? E o mandamento número 8, ele é muito parecido, ele é complementar ao mandamento número 7. Não cobrarás sem antes explicar o serviço ao cliente, para que a tua reputação seja longa na terra. Vamos lá? Então, uma das coisas que mais faz o técnico de refrigeração prosperar, crescer na profissão, é ele ser transparente, claro, é ele saber se comunicar com o cliente, ok? Então, quando você for fazer o orçamento e o cliente estiver por perto, vai falando para ele tudo o que você está fazendo, certo? A falar assim, agora eu vou testar os sensores aqui da sua geladeira, certo? A sua geladeira está bloqueando, eu vou testar os sensores para ver se é ele, ok? Agora eu vou testar a resistência para ver se ela está boa e você vai explicando o que está sendo feito. Aí digamos que o defeito é na placa de potência, certo? Aí você vai explicar para ele, olha, o defeito é nessa peça aqui, nessa placa eletrônica, é uma placa de potência, mas é recomendável que além da placa de potência, nós troquemos também os sensores, porque eles trabalham em conjunto, então até para desencargo de consciência, vamos trocar. Outra coisa, por exemplo, um defeito na resistência. Deu defeito na resistência, eu tenho ensinado o seguinte, queimou a resistência, troca também o sensor de degelo. Provavelmente foi ele que falhou, certo? E não interrompeu o degelo, por isso a resistência queimou. Então você testa e você vai explicando tudo isso. Por quê? Quando você explica para o cliente, você passa credibilidade para ele. Ele entende que realmente você é uma pessoa que sabe do que está falando. Tá certo? Então, não cobrarás sem antes explicar o serviço ao cliente, para que a tua reputação seja longa sobre a terra. Vamos para o próximo? 9º mandamento. Então, mandamento de número 9. Lembrar-te-ás de testar o equipamento antes de entregá-lo e santificarás o checklist. Bom, basicamente é isso. Não ter pressa, certo? Não ter pressa.
Então você terminou de fazer qualquer que seja o serviço na geladeira, no freezer, testa ele, certo? Testa para ver se não está dando retorno de líquido, testa para ver se está cristalizando todo o evaporador, testa para ver, certo? Se a resistência está esquentando, testa, faz um checklist, certo? Por quê? Porque aí você vai reduzir muito os seus problemas com garantia. Entendeu? Tem técnico, e eu até entendo, porque muitas vezes o técnico está muito atarefado, ele tem vários atendimentos para fazer no único dia, e aí ele tem que correr. Só que nessa correria, às vezes, ele pode deixar passar alguma coisa fácil de detectar. Entendeu? Às vezes, acontece de você chegar, fechar o equipamento e deixar de conectar algum fio, alguma coisa assim, e depois tem que voltar para resolver o problema. Isso, além de causar um prejuízo para você, que pode estar fazendo outro atendimento quando você está voltando para fazer garantia, ainda vai contra o nosso nome, certo? A gente pode ganhar aí a fama de técnico que não é muito bom, certo? Porque sempre dá problemas de garantia. Então, checa, lembra de testar o equipamento antes de encerrar o atendimento. Tá legal? E agora, o 10º e último mandamento. Não desejarás o cliente do colega, nem o orçamento dele. Beleza? Deixa eu falar para vocês o que acontece. Tá legal? Hoje em dia tem muito cliente que gosta de fazer leilão, tá certo? O que é o leilão? Então você vai lá, faz um orçamento. Aí eles chamam outro técnico para fazer o orçamento. E aí ele chega e te passa o valor. Ele liga para você, ó, eu chamei outro técnico aqui, ele me deu um orçamento de, digamos, você deu o orçamento de 300. Aí outro técnico lá deu orçamento de 280. Aí ele liga para você dizendo, né, ó, o outro deu 280, você consegue fazer mais barato? Eu não entro nessa, tá bom? Isso daí, além de ser antiético, tá bom? Não é legal, tá certo? Se quiser fazer com outro, se seu único critério, certo, para escolher uma assistência técnica que vai te servir é o preço, então vai com outro. Tá bom? Então você coloca sempre a questão de qualidade. O que você vai entregar. Por isso, alguns mandamentos antes a gente falou sobre você ser claro com aquilo que vai fazer. Na hora de passar o orçamento, ser bem claro. Olha, eu vou trocar isso, vou fazer aquilo. Seja bem claro e cumpra o que você prometeu. Correto? Outra coisa também, às vezes falar mal de outros técnicos, certo? Às vezes tem técnico que aí ele chega e descobre que aquele cliente era atendido por um colega e fala mal. Olha o serviço que ele fez, olha isso, olha aquilo. Não faça isso, isso daí não vai te acrescentar nada e ainda pode te queimar, porque o mundo dos técnicos, todo mundo se conhece, tá certo? Então é muito desagradável, às vezes você se tornar esse camarada que ninguém gosta, certo? Que os outros técnicos vão falar mal de você também. Beleza? Bom, deixa eu vir aqui, certo? E por último, deixa eu acertar o último detalhe aqui. Falar dos parceiros aqui do Portal Refrigeração. Por exemplo, o Brasueld. O Brasueld é uma empresa brasileira focada em desenvolver produtos para refrigeração. Produtos como Alumax, Mega Pro, varetas para solda, fluxo para solda, contraste para encontrar vazamentos, tapa-fugas e muito mais. Uma infinidade de produtos para facilitar o dia a dia do técnico de refrigeração. Elite desenvolve ferramentas com muita tecnologia, ótimo custo-benefício. Elite é uma marca da Samatec, tá? Entra no site da Samatec, aba Elite. Vai com o tempo, porque tem muita ferramenta lá, ferramentas que às vezes você nem sabe que existem, que estão fazendo muita falta na sua maleta. E finalmente, porém não menos importante, Friopar. Friopar deseja ser a sua loja de confiança, com seu vendedor de confiança, e para isso disponibiliza aqui o WhatsApp, certo? Para você salvar, e quando precisar você fala direto com o vendedor.
tá legal? Ele vai te ajudar na melhor escolha, certo? Ó, por exemplo, gases. Friopar tem o melhor preço, sabe por quê? Porque eles importam direto dos fabricantes, certo? Eles não pegam de importadores, de distribuidores, eles compram direto do fabricante, então não tem para ninguém os preços da Friopar. E ferramentas, todo tipo de ferramentas, ferramentas comuns, ferramentas tecnológicas, na realidade, tudo para refrigeração, a Friopar tem. Ah, e eles enviam para todo o Brasil. Legal? Bom, finalizando agora. Aquilo que eu falei no começo eu volto a insistir, tá certo? Ficou algum mandamento de fora, algo que a gente possa colocar, né, num próximo vídeo? Coloca nos comentários. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações, certo? E se quiser estudar, o lugar é aqui no portal, link na descrição. Galera, muito obrigado pela companhia de vocês, valeu, fiquem com Deus. Tchau, tchau.